Bem-vindos a mais um EDC Talks. Eu me chamo Anaire Bueno e o tema do episódio de hoje é gamificação. Vamos jogar? Para esse bate-papo, hoje em um formato um pouco mais descontraído e dinâmico, estão aqui conosco, diretamente do Advisory Team, Bruna Parron. Oi, Bruna! Oi, tudo bem, Naná? Prazer estar aqui. Caio Rabelo. Oi, gente, tudo bem? Larissa Lira. Olá, tudo bom, pessoal? E Maria Vezaro. Olá, pessoal! Esses são os nossos advisors e participantes de hoje. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Vamos lá. Eu vou dividir vocês em duas duplas. De um lado, o time que gosta mais dos jogos eletrônicos, que vai ser Marília e Caio. E do outro lado, o pessoal que prefere jogos de tabuleiro fora do mundo digital, Bruna e Larissa. Pessoal, para explicar um pouquinho como que vai funcionar esse nosso episódio gamificado. Para todas as perguntas, cada dupla terá 2 minutos para completar suas respostas. Lembrando que os dois precisam falar, ou seja, nós temos aqui a importância do equilíbrio e da organização dessas duplas para conseguir pontuar. E se conseguirem o ponto, ganham um escudo da IS para cada ponto. Quem será que termina esse episódio com mais escudos? Para começarmos, eu vou mexer os 2 dados que eu tenho aqui na minha mão. Vamos lá, para ninguém achar que tem marmelada. 2 dados. E cada dupla vai me falar para parar. Eu vou começar a chacoalhar os dados aqui na minha mão, nas minhas mãos. E quando a dupla falar stop, eu vou jogar os dados aqui na mesa e vamos ver quem consegue um número mais alto para começar jogando. Então vamos lá. Primeiro, Caio e Marília. Valendo. Stop. Stop. 11. Guardem esse número. Agora, Bruna e Larissa. Valendo. Stop. 7. Então, Marília e Caio já saem na frente para responder a primeira pergunta do nosso jogo, o episódio. Então vamos lá. Caio e Marília, quais eram os jogos preferidos de vocês quando vocês eram crianças e adolescentes? Valendo! Na época de infância, a gente tinha vários jogos eletrônicos. Eu gostava de uns que era bem no estilo RPG. Então você tinha um personagem, ia ganhando level, ia ficando mais forte. Gente, o que era mais difícil era a história da língua, né? Então, eu conheci a história desses jogos, eu precisei usar muito inglês para conseguir entender e acompanhar a história. Então esse era um dos jogos que eu tinha mais vontade. Então eu gostava muito da Arqueira. Você, Má? Eu também, Caio, a mesma coisa. Eu gostava muito de jogos de RPG eletrônicos, né, nos videogames que eu tinha na época. Não vou entregar a minha idade, mas era muito interessante porque a gente precisava entender a história do jogo para jogar. Os RPGs, eles são muito baseados na história, né? E a gente precisava entender, porque era tudo em inglês, né? Então eu aprendi inglês por meio desses jogos, porque para resolver as soluções daqueles jogos eu precisava entender a língua e também aprendi outras habilidades, porque eu tinha que resolver problemas, eu tinha que solucionar tudo que estava presente ali no jogo, habilidades de controle, tudo isso. Muito bem, dupla! Conseguiram um ponto e, portanto, tem um escudo da IS. Próxima dupla, Bruna e Larissa. Estão prontas para a pergunta? Sim! Então vamos lá. Quais eram os jogos preferidos de vocês quando crianças e adolescentes? Valendo! Bom, quando a gente era criança aqui em casa, a gente gostava muito de jogar jogos de tabuleiro, né? A gente tinha aqui um armário enorme, que era cheio de jogos de tabuleiros, mas o meu preferido particularmente era um que a gente tinha alguns pininhos coloridos e aí a gente tinha que montar uma sequência de cores, né? Então, de todos os pinos coloridos, a gente tinha que montar uma sequência com 4 pinos e aí as outras pessoas tinham que descobrir qual era a sequência que a gente tinha feito, né? Então, quais eram as cores e qual era a ordem que cada cor estava. A gente adorava, assim, os meus pais e meu irmão, a gente brincava horas e horas
desse jogo. E era muito interessante, porque isso instigava muito a nossa curiosidade, né? A gente tinha que ser criativos, então, para não estar repetindo as sequências, para não usar aquelas cores muito óbvias, né? Então, se a minha cor favorita era rosa, eu colocar ali uma sequência que começava já com rosa, já era meio óbvio, então a gente se divertia muito. E meu jogo de tabuleiro favorito era um jogo em que eu era uma detetive em Londres e eu precisava pegar as pistas e descobrir qual era o crime. E eu aprendi muitas palavras em inglês com esse jogo. E uma outra coisa que eu adorava também eram jogos de rua. Eu tive o privilégio de morar em uma vila fechada, então a gente brincava de elefante colorido, pega-pega, e era muito bacana também. Muito bem! Conseguiram responder as duas dentro dos 2 minutos. Caio e Marília, bora para a segunda pergunta? Bora! Bora. Prontos. Vamos lá. De que forma vocês imaginam, então, que os jogos que vocês já falaram um pouquinho aqui, que eram os favoritos de vocês, podem ter influenciado ou instigado o desenvolvimento cognitivo e de demais habilidades de vocês ao longo da vida? Então, não somente na época de escola, mas hoje em dia, no mercado de trabalho, nas experiências que vocês já tiveram. 1, 2, 3, valendo! Naná, eu vou fugir um pouquinho, assim, eu jogava vários jogos, né? Então, aquele jogo foi um jogo que estava muito presente na minha infância. Na época da adolescência, eu comecei a jogar jogos que eram de times. Então, minha mãe não gostava muito porque eram jogos, assim, segundo ela, eram muito violentos. Acabei me tornando educador. Então, como esses jogos a gente tinha questões táticas, você tinha que trabalhar com os colegas, você tinha que ter uma comunicação muito boa, você tinha que entender que se tem um líder, a gente tem que seguir para que o time funcione juntos. Então essas habilidades, né, hoje em dia, no mercado, que a gente tem que trabalhar com outras pessoas, que conviver bastante, que entender, que escutar, foi um jogo que me desenvolveu muito como pessoa também. Legal, Caio. Eu, diferente um pouco de você, eu continuei na adolescência e até hoje eu jogo, mas jogos individuais. E o que me ensinou e me ensina até hoje é essa questão do pensamento rápido, da solução de problemas novamente, porque os jogos eles vão ficando mais complexos também conforme você vai evoluindo, né? A indústria de jogos ela também amadureceu junto com os jogadores da nossa época e os jogos vão ficando mais complexos, mais difíceis e exige o pensamento rápido, a coragem, a resolução de problemas e também a língua, né? Até hoje eu aprendo vocabulários novos por meio dos jogos e desenvolvo outras habilidades também e vou ficando cada vez melhor e eu tenho certeza que essas coisas também impactam no meu dia a dia. Muito bem! Mais um estudo da IES para Caio e Marília. Bruna e Larissa, segunda pergunta. Então vamos lá, de que forma vocês imaginam que os jogos que vocês falaram um pouquinho aqui pra gente antes possam ter influenciado ou instigado o desenvolvimento cognitivo e de demais habilidades de vocês ao longo da vida? Valendo! Eu acho que desses jogos do que eu mencionei, né, primeiramente a criatividade, então a gente tinha que ter em mente uma sequência que não fosse sempre igual, que não fosse imitar a sequência do outro, enfim. E como era um jogo em que a gente ia dando dicas se o outro estava acertando ou não, né? Se existia aquela cor na sequência, se ela estava no lugar certo ou no lugar errado. Então, a partir de análise combinatória, né? A gente tinha que ver ali, analisar certinho o que a gente estava fazendo. Tinha uma questão de dedução e lógica, né? Então, essa parte cognitiva, eu acho que foi bem presente. E aí, eu acho que nos jogos de tabuleiro, em geral, a gente tem muito esse desenvolvimento cognitivo, porque a gente tem que estar sempre analisando assim, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso fazer, qual a estratégia que eu posso montar, se eu estou ali em equipe, o que é que o outro está conseguindo melhor do que eu, e aí a gente ter esse mix, né, de habilidades. Então eu acho que comigo foi isso. E acho que uma coisa importante também é a questão de colaboração, né? De você aprender a ganhar, de você aprender a perder, a se comunicar, né? No jogo de tabuleiro, nesse jogo em que era na verdade uma equipe de detetives e a gente precisava bloquear, desbloquear lugares e ter uma estratégia, montar uma estratégia, saber como se comunicar também com um certo grupo, com quem era o seu grupo, sem que o outro grupo percebesse.
E pensando também nessas brincadeiras de rua, acho que tudo isso envolve também, né? Pensamento crítico, trabalho em equipe. E depois também, né, me tornei educadora e é algo que eu sempre trouxe para a sala de aula. Sempre gostei muito de brincar com meus alunos e acho que essas atividades traziam muito para mim e continuam trazendo para os alunos também. Resposta correta e ótima de Larissa e Bruna. Porém, estouraram um pouquinho o tempo, então nada de escudo IS para vocês nessa pergunta, meninas. Poxa, vamos lá. Terceira pergunta. Preparados, Marília e Caio? Sim! Então, qual a importância de jogos para a educação atual? Então, pensando no cenário da educação, no Brasil e no mundo após 2020, com todos os acontecimentos aí que estão nos acompanhando desde então. Que dicas vocês gostariam de deixar para as famílias e para os estudantes que estão vivendo essa educação nesse momento? Preparados? Valendo! Começando, eu acho que o mais importante de jogo é a diversão, né? A gente tem que escolher algo que a gente goste, que a gente se divirta, que a gente entre ali de cabeça. E qual jogo, ele vai variar muito de acordo com o momento, né? De cada criança, de cada adolescente. O importante é a gente fazer o que a gente fazer aqui. Eu, da minha maneira, interagia com meus jogos, as meninas lá interagiam com os familiares, interagiam com os amigos. A Má também, que gosta de jogos individuais, também tem suas particularidades, né? Então, cada jogo, ele nos desenvolve em diversos aspectos. E eu acho que é se abrir para isso. E uma dica que eu daria era aproveitem junto com seus filhos, né? A gente pode sim jogar, não tem idade para jogar, a gente pode aprender coisas novas. Então acho que essa é a dica que eu deixo. Uma coisa que eu queria falar também, puxando um pouco o gancho da Bruna, é que os jogos ensinam a você tentar de novo, né? A resiliência, quando você perde. Inclusive esses jogos agora digitais, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Quando você perde e tenta de novo, ensina os alunos também a tentar de novo, que perder não é o fim do mundo, e tenta novamente. Isso vai ensinando eles a ter essa mesma habilidade no mercado de trabalho, na vida deles e tudo mais. E outra questão é que o mercado de desenvolvimento de jogos está bombando, né? Então, quando a gente acha que eles estão muito tempo no videogame, às vezes ela pode virar uma desenvolvedora, um desenvolvedor de jogos, isso pode ser muito produtivo, né? Então, o jogo, ele não é uma perda de tempo. Muito bem, Marília! Mais um escudo IS. Larissa e Bruna, a gente tem que chegar um pouco mais perto agora aí nessa última pergunta, hein? Qual a importância de jogos para a educação atual pós-2020? Quais as dicas que vocês gostariam de deixar para as famílias e estudantes? Valendo! Eu acho que puxando aí o gancho do que a Marília trouxe, né? Muitas vezes a gente tende a querer bater de frente quando a gente acha que algo está sendo excessivo, né? Então o aluno, o meu filho, ele está muito tempo no mesmo jogo, então pegar essa oportunidade e fazer com que ela seja que ela traga um aprendizado mais significativo, né, Naná? Então a gente fala muito sobre utilizar jogos na educação, porque a educação ela não é estática, né? Então, à medida que eu acho que essa geração ela já nasce muito no contexto gamificado. E aí, se a gente não souber como adequar isso para trazer um aprendizado mais significativo, acaba que a gente fica para trás, né? E aí, falando um pouquinho da minha experiência, os jogos sempre foram uma ferramenta de interação mesmo com a minha família, com os meus amigos. Então, eu acho que isso é muito importante como ser humano e para o nosso processo de aprendizagem também. E acho que jogos são uma ótima forma de criar laços, né? E talvez até pensando nos jogos, por que vocês não ensinam os filhos de vocês, as crianças com quem vocês se relacionam, a jogar os jogos que a gente gostava há muito tempo atrás, e pode ser uma maneira diferente deles descobrirem que todos os tipos de jogo têm seu charme, e vocês também podem aprender o charme que tem os jogos aí que Caio e Marília gostam, porque não é bem o meu lado, o meu tipo de jogo, mas também é divertido. O importante é criar laços e se divertir. Muito bem, Bruna e Larissa, mais um escudo da IS para vocês. Bem, a gente vai fechar a competição aqui, e aí então temos Marília e Caio com um total de 3 escudos IS, Bruna e Larissa com um total de 2 escudos IS, portanto Marília e Caio são os grandes vencedores de hoje.
ideia desse episódio é a gente conversar um pouco sobre como nós utilizávamos jogos e brincadeiras ao longo da nossa infância. Hoje somos adultos, trabalhamos com educação, e entender de que formas a gente resgata essa criança presente em cada um de nós, trazendo para os alunos, né, para os estudantes, para as crianças e adolescentes dessa nova geração, um pouco do que a gente aprendeu e, quem sabe, ainda impulsionando aí essa sede pelo aprendizado, pelo conhecimento que a gente quer que continue sempre crescendo na educação do nosso Brasil. Advisors, gostariam de deixar recados aqui para finalizar esse episódio? Brinquem muito, convidem pessoas para brincar com vocês, brinquem individualmente, criem os jogos de vocês, porque muitas competências e habilidades aí são desenvolvidas através de jogos, sejam eletrônicos, sejam jogos que vocês façam em casa, jogos comprados, mas só brinquem e se divirtam. Eu acho que brincar é aprender, né? E não importa a idade. Então, faço das minhas palavras da Bru e nos chamem, tá? Eu acho que o Caio e a Bru trouxeram pontos muito importantes, né? Brinquem muito. É uma fase que a gente sente muita falta depois, né? Quando eu tenho as memórias com relação à minha infância, vem muito desses jogos com a família, vem dos jogos com os amigos, sejam jogos de tabuleiros ou né, aqueles jogos mais de rua. Então, brinquem, aproveitem com as crianças, né? Porque é uma fase muito gostosa da gente reviver com eles também. E eu acho que é bem importante dizer que quando os alunos estão compenetrados ali em uma coisa que eles estão se divertindo, eles com certeza estão aprendendo alguma coisa que vai ser super produtiva para eles e para a saúde do cérebro. Então, joguem muito. Advisors, o nosso imenso obrigado pela participação e brilhantes contribuições que todos vocês fizeram. E esperamos nos encontrar em mais um episódio game muito em breve. Vamos ficando por aqui nesse episódio do EDC Talks. O que vale é a tentativa, a jornada, o aprendizado, e ganhar ou perder fazem parte e sempre trarão mais pontos para esse jogo. Em breve voltamos com mais informação, bate-papo e conhecimento. Até logo!